Dexter Sangue Novo chegou ao seu fim, um episódio espetacular, trazendo muitas reviravoltas. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu nesse último episódio, é só ficar comigo nesse vídeo, depois da vinheta. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Frederico. Então, galera, só para avisar, tá? Cuidado com os spoilers. Vai estar cheio deles aqui nesse vídeo. Então, por acaso, se você ainda não assistiu o episódio ou não assistiu a série, vai lá, vê direitinho. Está disponível no Paramount Plus. Depois você volta aqui nesse vídeo pra gente debater um pouquinho. Beleza? Então, galera, finalmente aí tivemos um desfecho digno do personagem. Pode ser que muitas pessoas não concordem, torcessem até para que ele escapasse de alguma forma, mas o fato é que esse final ficou aí melhor do que o anterior. Na verdade, você já pode aí, se quiser, deixar nos comentários a sua opinião sobre o desfecho da série, mas com certeza foi um desfecho digno, muito dramático, carregado aí emocionalmente, que até mesmo ele trouxe questões das temporadas anteriores, então isso foi bem legal. Mas teve questões aí que ficaram em aberto, nós vamos debater mais pra frente nesse vídeo. Teve a inteligência aí da Angela, né, que juntou todas as peças e acabou descobrindo, de fato, que o Dexter era o assassino da Bahia, né? Então, bem interessante, ela foi muito esperta nesse ponto. Tivemos a relação bastante aprofundada entre o Dexter e o Harrison. Então, galera, eu acho que foi um episódio aí que valeu a pena demais. É um excelente episódio e que dessa vez aí finalmente acertaram a mão. O primeiro ponto interessante desse episódio, né, que a gente pode comentar, é que podemos fazer uma relação entre o Kurt Caldwell e o Trinity lá da quarta temporada. Então vamos passo a passo. O Kurt Caldwell foi extremamente inteligente em conseguir incriminar o Jim Lindsay pela morte do seu filho. Primeiro, ele coloca fogo na casa do Jim. Para quê? Ele sabia que a polícia ia acabar descobrindo que o incêndio foi proposital e ia interditar a casa. E ele planta o pininho lá de titânio do seu filho justamente para que a chefe Angela encontrasse e assim ligasse os pontos. E ainda mais, ele aparentemente deixou uma carta, né? A gente não vê ele escrevendo nem nada, mas deve ter sido ele, incriminando o Jim Lindsay e deixando mais o pininho. Ou seja, ele plantou as evidências, a Angela conseguiu encontrá-las e assim conseguir meio que incriminar, né, o Jim Lindsay pelo assassinato de Matt Caldwell. Ou seja, foi extremamente inteligente. E o paralelo que a gente pode fazer com o Trinity, é bom a gente lembrar, o Dexter mata o Trinity, só que quando ele retorna à sua casa, a Rita estava morta e o Harrison, ainda bebê, estava ali na poça de sangue, igual aconteceu com ele na infância. E aí você pergunta, qual é a ligação entre os dois? Porque os dois foram extremamente inteligentes e conseguiram vencer o Dexter Morgan. Isso mesmo, galera, foram os dois personagens que, mesmo mortos, ainda assim conseguiram vencer todo o cuidado, todo o seu código que o Dexter Morgan tinha. Ou seja, foram personagens aí extremamente inteligentes, astutos e precisos no que eles fizeram. Outra coisa que podemos falar, né, quanto a esse episódio final, foi o destino do Dexter. A gente vê ali que quando ele acaba ali encurralado, que ele estava preso, que a casa caiu para ele, ele fica um pouco desesperado, né? Não somente pelo seu destino, já que se ele fosse extraditado para a Flórida, ele acabaria morrendo ali com a pena de morte, mas também preocupado com o Harrison, né? Já que não se sabia o que ia acontecer com o personagem, se ele poderiam fazer qualquer tipo de ligação, que ele teria ajudado ali a sumir com alguma coisa. Então ele meio que entra em desespero e comete um erro gravíssimo, que foi de matar o Logan, né? Que era muito ligado ao Harrison, e também, se a gente pensar, não havia necessidade disso acontecer. Ele poderia ter colocado ali o Logan para dormir, por exemplo, mas não, ele acaba matando
e assim quebrando seu código e aí selando seu destino. E uma coisa interessante que acontece ali antes dele levar o tiro do seu filho é que ele vê ali alguns personagens que morreram por sua culpa. Então ele vê ali o próprio Logan, a Laguerta, sua irmã, o Dukes, o Harry, o Landry, ou seja, pessoas inocentes que de alguma forma acabaram morrendo por suas ações. Ou seja, ele quebrou ali o código algumas vezes, né? Já que é bom lembrar, ele só matava pessoas que realmente mereciam. E essas pessoas não mereciam. Ou seja, se a gente pegar ali o destino dele com essa situação de quebrar o código, tudo começa a se encaixar, né? Tanto que ele chega pro Harrison e fala: ah, você tem razão, eu preciso morrer mesmo, né? É aquela coisa de finalmente assumir a responsabilidade pelas coisas que ele fez, né? Porque até então ele só fugia, botava a culpa em outro, conseguia se safar. Dessa vez não, né? Então selou ali o seu destino e tudo faz sentido, por isso encaixou tão bem esse final, né? É aquela coisa assim, ele teve um desfecho, ele pagou pelas coisas que ele fez, já que pessoas inocentes morreram por conta disso. Galera, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, seu like é muito importante aqui pro vídeo. É muito importante porque vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas e vai ajudar o canal a crescer. Valeu mesmo, galera. Uma coisa também aí que foi bastante profunda, bastante dramática nesse episódio é que finalmente o Dexter ele acabou ali descobrindo o amor real. Ou até mesmo, se a gente puxar um pouquinho, ele descobriu o que é ter um sentimento. Porque se a gente lembrar do episódio 1, temporada 1, ele na época havia dito que as pessoas fingiam alguns sentimentos. Mas no caso dele, ele fingia todos esses sentimentos. E dessa vez foi ao contrário. Finalmente ali, ele de fato sentiu alguma coisa pelo seu filho, né? Eles estavam ligados, havia uma conexão, afinal o próprio Harrison ajuda ele a matar o Kurt Caldwell, né? Então eles estavam aí bastante ligados, havia de fato um amor entre os dois. Mas aí, né, essa coisa acaba se quebrando justamente pela morte do Logan, já que o Harrison gostava demais dele, e meio que aquele mundo perfeito, ou melhor, o mundo do vigilante que o Harrison pensou, havia sido desfeito justamente naquele momento. Já que, segundo Dexter, né, ele matava somente pessoas que mereciam, pessoas más, e o Harrison botou na cabeça dele que isso ajudava muitas pessoas inocentes a sobreviverem. E o Dexter meio que embarcou nessa ideia. Você tem razão, meu filho. E quando acontece tudo isso, né, o Harrison acaba não absorvendo, né? A gente pode até ver isso, por exemplo, quando o Dexter está matando o Kurt Caldwell, né? Você vê que o Harrison fica um tanto desconfortável, vê aquela brutalidade. E talvez nesse momento é que ele percebe que talvez seu pai não seja tão bonzinho assim quanto ele de fato achava. Mas de qualquer forma, Dexter finalmente aí teve um sentimento. Uma questão aí que todo mundo com certeza está levantando é o que vai acontecer com Harrison daqui para frente. A gente vê ele ali indo embora da cidade, né, muito por ajuda da Angela, né, que surpreendentemente ali conseguiu meio que ajudá-lo, né, a fugir da cidade, mas até esperado, né, já que ela não fazia nenhuma ideia daquelas coisas todas do Dexter. E aí a gente escuta a voz do Dexter, né, ele tá lendo, o Harrison tá lendo aquela carta que ele escreveu para Hannah, e nela ele diz assim, basicamente, né, pro meu filho viver, eu preciso morrer. E curiosamente foi justamente isso que aconteceu, né? O Harrison mata o Dexter e ali, quem sabe, não vai conseguir aí viver uma vida meio que normal. Mas aí, será que ele vai aguentar, né? Viver essa vida normal, já que ele tem impulsos sombrios, né? Assim como o pai, né? A gente viu quando ele ataca seu amigo, quando ele quebra ali o cotovelo do garoto na luta livre. Então a gente não sabe até que ponto ele vai conseguir controlar tudo isso. E a gente pode fazer uma outra lembrança, né? O passageiro sombrio do Dexter era a figura do seu pai. E do Harrison, quem seria? Eu apostaria justamente no Dexter, né?
Será que aquela voz que a gente escuta ali no final já não é um indício disso, indício dessa coisa, né? Já que pode ser que mais pra frente ele começaria a ver seu pai dando umas dicas pra ele? Pode ser. Até porque, né, a gente não tem nenhuma ideia se essa série vai gerar algum tipo de derivado, tem gente aí querendo, né? Mas é muito cedo para dizer. A princípio não deve ter nada, Dexter acabou aí, mas seria muito interessante, né? Ou talvez não, né? Porque pode ser que ficaria muito igual à série do Dexter, o Harrison aí mais pra frente e o Dexter sendo a voz dele, né? O seu guia ali, seu passageiro sombrio. Mas talvez a gente nunca saiba disso. Então, galera, como eu havia dito, né? Algumas questões aí talvez não sejam tão importantes, mas de qualquer forma ficarem abertas. A primeira delas é assim: afinal, quem o Matt Caldwell matou? É bom que a gente lembrar ali durante a série, o pai dele comenta que uma vez ele matou alguém e ele encobriu seu filho. E afinal, quem foi essa pessoa? Será que foi uma das garotas que ele acabou preservando lá no seu bunker aí da morte? Não sabemos, né? Pode ser que nem seja tão importante, mas de qualquer forma, essa questão fica, né? Quem Matt Caldwell matou? Outra coisa aí que ficou em aberto é como aconteceu a morte da Molly. É bom a gente lembrar, né? O Dexter conseguiu salvar ela uma vez e ela, olha, nem se deu conta que ela ia ser encurralada pelo Kurt. Aparentemente ela ia embora, sumiu e acabou ali aparecendo morta. Então a série não explicou isso, né? Será que ela estava indo embora e o Kurt pegou ela na estrada? Será que ela, por ser meio investigativa, ela foi novamente atrás do Kurt ou tentou invadir a casa dele de alguma forma e acabou sendo pega? É uma resposta aí que a gente não vai ter. Outra questão aí que também ficou bastante em aberto é a lista do Ethan. É bom a gente lembrar, né, que o Dexter já sabia que seu filho Harrison tinha machucado ele de propósito. Ele fica retraído e não confessa, mas nesse episódio 10 ele acaba confessando que fez de propósito. Mas ele não confessa que fez a lista de alunos. Ou seja, a série deixou isso em aberto, né? Porque, tudo bem, ele pode ter feito a lista, mas e se ele não fez? De fato, o Ethan estava ainda com ideias iniciais de fazer alguma coisa contra seus colegas de escola. Não é verdade? Não respondeu isso, não tem isso não está definitivo, então fiquei aberto. Quem fez a lista? Harrison ou Ethan? E a última coisa aí, né? Nós tivemos a participação do Angel Batista, um tanto decepcionante, né? Porque a gente queria ver ali o encontro entre ele e Dexter, ainda mais depois aí de 10 anos, né? Pô, teria sido fantástico, mas o personagem aí não deu tempo. Ele pega a ficha da Laguerta e diz que vai lá para Aron Lake conversar com a delegada Bishop. Mas isso de fato não acontece. E afinal, fica aquela pergunta: o que ele de fato iria revelar para Angela, né? O que eles discutiriam, o que eles conversariam e como seria essa conversa dele com Dexter, né? Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade. Então, essas foram as questões que ficaram aí aberto dentro da série. Aí você decide se são importantes ou não. Galera, não esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Deixa aí seus comentários, compartilha esse vídeo, ativa o sininho que você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e vejo você no próximo vídeo.